Boa noite, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso encontro entre elas de hoje. E hoje é um tema bastante desafiador, mas muitíssimo interessante e que eu tenho certeza que quem se comprometer a prestar atenção aqui até o final vai sair. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Quem se comprometer aqui a ficar até o final vai sair com uma nova percepção acerca de si mesmo e também acerca das pessoas à sua volta. Quando eu tive acesso a esses conhecimentos, foi como se os meus olhos tivessem caído escamas, para eu me ver de uma outra forma e também para eu enxergar as pessoas à minha volta de uma outra forma. E eu espero que esse conteúdo também seja de grande valia para vocês hoje. Eu vou começar trazendo uma breve retrospectiva histórica para a gente entender de onde foi que surgiu essas diferenças entre os perfis, esses estudos sobre pessoas de diferentes perfis. Em alguns estudos mais antigos, lá na época de Hipócrates, na Grécia Antiga, ele denominou 4 tipos de temperamentos. Então vocês vão ver por aí em posts sobre desenvolvimento humano, tanto tipos de temperamentos diferentes, quanto tipos de perfis comportamentais diferentes. Nessa aula de hoje, eu vou trazer uma interseção, eu vou trazer uma correlação entre eles, para que a gente consiga compreender as semelhanças entre eles, tá bom? E a gente consiga se identificar e começar a identificar as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que são, muitas vezes, tão diferentes de nós. Então, o Hipócrates, lá atrás, ele classificou em 4 tipos de temperamentos que predominam nas pessoas. Ele citou colérico, só um minutinho, gente, deixa eu só aceitar a Cris. Boa noite, Cris, seja bem-vinda, meu amor. Então, eu estou trazendo aqui a classificação de Hipócrates, certo? Ele classificou 4 tipos de temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Aí, ao longo dos anos, foram sendo feitos novos estudos, reinterpretações por filósofos e psicólogos, e atualmente a teoria que é mais disseminada, tanto nas avaliações de recursos humanos, no estudo do desenvolvimento humano, é a teoria DISC, que foi catalogada pelo psicólogo americano chamado William Marston, no livro dele chamado As Emoções das Pessoas Normais. Então, só para a gente se balizar, para todo mundo ficar no mesmo nível, quem nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento, o que foi verificado foi que os seres humanos em geral, que contêm emoções normais, pessoas que não têm distúrbios patológicos de psicologia, as pessoas comuns, elas têm predominantemente alguns perfis de temperamento / comportamento que predomina na sua essência, na sua natureza. O William Marston, ele classificou nos seguintes perfis: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então eu vou trazer aqui, eu vou colocar aqui para vocês as principais características de cada um deles, para você aí, onde você está, começar a se perceber. Quais são as características que são mais presentes em mim, ou nas pessoas à minha volta que são diferentes de mim? Então, primeiro eu vou trazer uma comparação, certo? O dominante da teoria DISC, ele é o equivalente ao colérico, que o Hipócrates classificou lá na Grécia Antiga. Então, o dominante / colérico, ele tem algumas características em comum, que são a capacidade de ser muito assertivo, de ser muito direto, tem uma característica, uma tendência, uma inclinação à liderança, certo? São pessoas que são muito motivadas por desafios, por resultados, são pessoas competitivas, bastante realizadoras. Então, o dominante / colérico, ele predomina essas características, tá bom? Já o segundo perfil, que é influente na teoria DISC, é o I do DISC, influente / sanguíneo. Sanguíneo é o equivalente ao influente. Quais são as características comuns a esse grupo de pessoas? Elas são pessoas mais extrovertidas, mais sociáveis,
mais entusiasmadas, né? Que elas são motivadas pelas interações pessoais, são pessoas que gostam muito de se comunicar e de se relacionar. Então é um forte motivador do influente / sanguíneo as interações sociais. O terceiro perfil que eu vou tratar aqui com vocês é o perfil estável, que é o correspondente do fleumático, do Hipócrates. E quais são as características comuns a esses grupos de pessoas? São pessoas mais pacientes, mais empáticas, elas primam muito, elas gostam muito de harmonia, elas valorizam a escuta nos relacionamentos, são pessoas mais calmas, mais tranquilas, e elas não gostam de mudanças abruptas. Elas são pessoas que gostam da segurança, da tranquilidade, certo? Então não tem uma certa aversão a mudanças muito abruptas e são naturalmente mais tranquilas, mais calmas. São as pessoas do grupo dos estáveis / fleumáticos. E por último, o último perfil são as pessoas do grupo da conformidade, é o C da teoria DISC, que é o correspondente melancólico lá na classificação do Hipócrates. E quais são as características comuns nesse grupo de pessoas? São pessoas que são mais perfeccionistas, são mais atentas aos detalhes, são mais organizadas, analíticas, certo? Normalmente são pessoas mais introvertidas, elas gostam de seguir regras, gostam de ter padrões para se nortear nas suas ações. Então, assim, gente, esse foi um panorama bem geral dos 4 tipos de perfis / temperamentos, mas o meu foco no nosso encontro de hoje é como é que a gente vai lidar bem com pessoas que são diferentes de nós. Todas nós temos um pouco de cada perfil. A depender da situação, a depender do grau de intimidade, algumas características podem se sobressair. Mas no nosso natural, normalmente um desses perfis se sobressai, certo? Normalmente as pessoas ou são mais extrovertidas no geral, não que o extrovertido não vai ter os seus momentos de tristeza, logicamente que vai. Não que o calmo não vai ter o seu momento de rompante, vai. Mas no geral, no dia a dia, como é que você normalmente se comporta? Qual é o seu temperamento predominante? É muito importante se conhecer, entender qual é o seu perfil, para saber quais são os seus pontos fracos, para saber quais são os pontos que o seu perfil precisa se aperfeiçoar e também para saber quais são os seus pontos fortes, para que você potencialize ainda mais e utilize os pontos fortes do seu perfil na sua profissão, nas suas relações interpessoais, né, para que você utilize bem o seu temperamento / perfil predominante. Então, eu não sei se você aí está me ouvindo, já teve conhecimento a esse tipo, já teve acesso a esse tipo de conhecimento, já sabe qual é o seu perfil predominante. Se você ainda não sabe, eu já quero deixar aqui, certo, uma indicação, que no final dessa live, a Rosa é analista de perfil comportamental e ela pode trazer uma análise mais aprofundada com cada um de vocês. Hoje eu vou trazer em linhas gerais quais são essas características e também como lidar com pessoas de diferentes perfis. Mas se você quer ter uma análise aprofundada para você ter mais autoconhecimento, se perceber mais e potencializar os seus pontos fortes e desenvolver mais os seus pontos fracos, no final a Rosa tem uma proposta para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender agora como lidar com pessoas que são diferentes de você, tá bom? Vamos supor que você não é dominante, que é aquele perfil mais assertivo, mais dinâmico, mais resolutivo. Vamos supor que a sua dominância não é tão alta, que você não tem esse perfil nato de liderança tão alto, mas você tem que lidar com alguém que é. Por exemplo, você pode ter um chefe que é dominante, você pode ter um esposo que é dominante, um filho que é dominante. Então, como é que a gente tem que lidar com pessoas desse perfil? Os dominantes, eles são objetivos, eles são diretos. Então, eles não gostam de detalhes excessivos. Se você vai para uma conversa com o dominante, tente ir direto ao ponto. Já pense antecipadamente quais são os pontos fundamentais dessa conversa, para você não ir com muito rodeios, porque o tempo é muito precioso
para o dominante. Tempo é ouro, ele é competitivo, ele é ágil, ele gosta de resultado. Então, normalmente, ele vai estar sempre fazendo algo ou já pensando na próxima coisa a fazer. Então, seja objetivo com o dominante. Se você tem um filho dominante, é muito importante que você seja firme com ele, mas ao mesmo tempo respeitoso. Porque o dominante, normalmente, ele não gosta de ordens diretas, ele gosta de ter autonomia para decidir. Então, por exemplo, com um filho dominante, é muito bom que você incentive, de certa forma, a autonomia dele, dando opções ali para que ele possa escolher. Deixa eu só aceitar aqui. Seja bem-vinda, Rebeca. Então, é importante valorizar e deixar que o dominante expresse a opinião dele, porque ele tem uma liderança nata, ele tem uma necessidade de autonomia nata. Então, é importante que, dentro de limites saudáveis, você estimule isso, porque se isso for bem gerenciado, bem direcionado, pode estar se desenvolvendo um grande líder no futuro, certo? E assim, gente, uma coisa que eu já quero deixar pontuado aqui já desde o início: não existe perfil bom e perfil ruim. Todos os perfis são essenciais para a humanidade. Deus nos fez diferentes e complementares, e todos nós, independente do perfil que a gente tenha, somos pessoas flexíveis e adaptáveis. Então, nos pontos fracos de cada perfil, o Senhor Jesus trabalha, aperfeiçoa, desenvolve, certo? A inteligência emocional e o autoconhecimento também promove muito isso. Então, todos os perfis têm pontos muito favoráveis, pontos bastante complicados que precisam ser desenvolvidos e que precisam do Espírito Santo de Deus e da inteligência emocional e do autoconhecimento para que seja desenvolvido, tá bom? Feito esse parêntese, ficou claro como é que a gente lida bem com o dominante, gente? Se ficou claro, se vocês estão percebendo bem as diferenças, vá me dando um joinha aí, tá bom? Beleza. Então, ser firme, mas respeitoso com os dominantes. O dominante aprecia muitas pessoas que são confiantes, como ele, tá? Então, se você for muito inseguro, se você for cheio de milindre para conversar com o dominante, ele não vai ter empatia. Então, demonstre também autoconfiança quando você vai conversar com o dominante. Seja assertivo, seja objetivo, que ele vai se identificar com você. Vou fazer só um parêntese rápido também nesse ponto. É muito importante, quando você vai lidar com pessoas de diferentes perfis, entrar em rapport. O que é rapport? Esse conceito é um conceito da psicologia. É você tentar se aproximar da forma como aquela pessoa é. Se você já conhece aquela pessoa, é você tentar espelhar um pouco aquele comportamento dela. Por exemplo, se você vai lidar com uma pessoa influente, que é o próximo que eu vou trazer aqui características como você lidar com o influente. O influente normalmente é muito carismático, é muito amistoso, amigável, é otimista, né? Então, assim, valoriza a positividade da vida, são pessoas sonhadoras. Então, se você vai lidar com uma pessoa que você sabe que é assim, que é influente, tentar se conectar com ela em rapport. Como assim? Tentar ser um pouco mais também entusiasmado, mais otimista, porque você vai se conectar mais facilmente com aquela pessoa. Se você vai cheio de carga negativa, com 1 milhão de problemas, a energia do influente já baixa, ele já vai olhar para você assim, um pouco atravessado. Então, se é um chefe, por exemplo, influente, é muito importante que você vá com soluções criativas, que você vá levando um nível de otimismo para a conversa mesmo, entende? Então, essa percepção sobre o outro e essa sua esticada, digamos assim, vamos supor que não é do seu natural, mas se você se dispor a tentar entrar em rapport, seja com um dominante, para você ser mais direto, mais assertivo, seja com um influente, para que você vá com soluções mais criativas e de um modo mais entusiasmado, a chance de você conseguir os resultados que você almeja são maiores. Por isso é importante você perceber as características das outras pessoas e tentar se conectar com elas da forma como elas são mais naturalmente, entende? Isso é muito importante, principalmente nas relações de trabalho e também nas relações familiares, porque se você tem uma pessoa dentro de casa que é muito diferente de você, é muito importante estabelecer esse respeito diante dessas diferenças. Eu vou seguir mais um pouquinho no estável e no conforme para você aprender como é que você vai lidar com essas diferenças, tá bom?
E vou reforçar, até o final dessa live eu vou reforçar. É muito importante se conectar em respeito com essas diferenças. Porque se Deus uniu você, por exemplo, a um cônjuge muito diferente de você, pode ter certeza que Ele quer trabalhar em você características que precisam ser desenvolvidas. Não foi por acaso. Ele não colocou alguém melhor e nem pior. Você não é melhor e nem pior do que o seu cônjuge. Vocês são diferentes e são complementares, tá bom? Assim como os nossos filhos, assim como as pessoas no nosso ambiente de trabalho, todos os perfis são fundamentais e é preciso que a gente coloque essa lente em nós para entender que Deus fez cada um de um jeitinho diferente, porque nós precisamos uns dos outros para evoluir, tá bom? Então eu vou seguir aqui no perfil estável. Quais são as características principais do perfil estável ou fleumático? São pessoas mais calmas, mais pacientes, elas são orientadas para a harmonia, valorizam segurança, valorizam estabilidade, não gostam de conflito. Sabe aquela pessoa que corre léguas de conflito? São pessoas do perfil estável. E como lidar com pessoas? Vai que você não é essa pessoa, aquele posto de tranquilidade. Você tem que lidar com uma pessoa estável. É preciso ser gentil, respeitoso e paciente com os estáveis. É preciso, se você vai conversar com um estável sobre uma conversa mais difícil, estabelecer um ambiente seguro para que ele se sinta confortável, para que ele tenha confiança em você. Os estáveis, eles não saem se abrindo para todo mundo, eles são muito introvertidos. Então, é preciso estabelecer uma relação de confiança. Eles são ótimos ouvintes, são muito bons ouvintes. Sabe aquela pessoa que todo mundo chega para ela para desabafar? Normalmente são as pessoas estáveis, né, que têm paciência para ouvir, mas não são muito fáceis de se abrir. Então, não é muito fácil conhecer o íntimo de um estável. Então, é importante, se você lida com um estável, uma pessoa mais introvertida, encorajar essa pessoa a compartilhar os seus sentimentos, certo? Elas são pessoas mais hesitantes, elas não gostam de conflitos, não gostam muito de conversas difíceis. Então, é importante você dar para ela uma segurança de que ela está no ambiente seguro, de que ela pode contar com a sua compreensão, certo? Reconhecer a dedicação dos estáveis, elas precisam se sentir valorizadas. Elas têm um tempo normalmente diferente do nosso, elas são pessoas mais calmas, mais tranquilas. Então é preciso reconhecer os esforços, validar os esforços dos estáveis, porque isso vai motivá-los a seguir evoluindo, certo? Lembram que eu falei para vocês que não existe perfil bom e nem perfil ruim? Todos os perfis têm pessoas altamente, pessoas famosas que impactaram o mundo. Eu não falei dos primeiros perfis, mas eu vou trazer aqui agora, porque eu lembrei aqui do estável, pessoas como Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. Você já imaginou se não houvesse no mundo pessoas com esse perfil de estabilidade? Em que mundo a gente viveria? Então, antes de colocar rótulos sobre pessoas estáveis que têm um ritmo diferente, né, que são pessoas mais tranquilas, utilize as virtudes do estável para trazer paz para a sua vida, sabe? Eu tenho um filho estável, eu até me emociono, porque ele é um poço de empatia, um poço de generosidade, um poço de tranquilidade. Então, é muito importante valorizar as características positivas de cada perfil. No perfil dominante, por exemplo, né, pessoas mais assertivas, competitivas, temos como exemplo Bernardinho do vôlei, né, um mega campeão mundial, e também Steve Jobs. Então, grandes líderes têm esse perfil dominante. Então, se você tem que lidar com uma pessoa do perfil dominante, saiba, se ela for bem direcionada, se ela tiver inteligência emocional desenvolvida, ela pode se tornar um grande líder. O perfil influente, pessoas como, deixa eu só aceitar aqui a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Então, pessoas como Barack Obama, extremamente carismático, Silvio Santos, também comunicativo, grandes comunicadores são desse perfil influente. Então, assim, todos os perfis têm grandes virtudes, grandes pontos fortes. Se você tem alguns, já está se identificando, entenda, é muito preciso potencializar e utilizar os seus pontos fortes para colocar os seus dons, os seus talentos no mundo, sabe? Para que Deus possa te usar nos seus pontos fortes. Por isso que é tão importante se conhecer, para que você se permita
utilizar esses pontos fortes no direcionamento de um propósito, né, numa atividade, no seu trabalho e também nas suas relações interpessoais, né? Você utilizar bem os seus pontos fortes nessas relações. Para fechar, gente, eu vou trazer aqui o perfil conformidade, certo? O perfil conforme é o C lá do DISC. São pessoas mais analíticas, detalhistas, né, meticulosas, como eu falei. São pessoas que gostam de fazer as coisas com muita precisão, com foco nos detalhes. Se você não é essa pessoa, como é que você vai lidar bem com pessoas de alta conformidade? O conforme, gente, ele aprecia muito fatos, ele é muito realista. Então, o conforme, ele precisa que você explique os processos, que você traga fatos, que você foque na realidade para conversar com ele. Se você tem um chefe conforme, leve demandas com exatidão, com clareza, nada de improviso, nada de ir sem preparo para um conforme, tá? Porque ele é perfeccionista. Se você tem que lidar com um conforme no seu dia a dia, é muito importante que você valorize as características preciosas dele, o esforço para fazer algo bem feito, porque ele tem uma tendência a fazer as coisas muito bem feitas, tá? Então evite criticar diretamente um conforme, porque ele se esforça tanto para entregar com perfeição que uma crítica destrutiva para o conforme pode ser arrasadora para a autoestima dele. Então é muito importante. O que é muito importante? Se você é um conforme, porque todos esses perfis aqui eu não entrei muito hoje porque a gente tem pouco tempo, mas todos eles também têm pontos a desenvolver, certo, gente? O conforme, como ele é muito detalhista, um ponto a desenvolver é ser menos criterioso para entregar o que tá bom bastante, entendeu? Desenvolver essa sensação de, nossa, tá bom, e entregar. Por quê? O conforme, quando ele está no extremo do perfeccionismo, ele pode se tornar um procrastinador. Buscar uma perfeição inalcançável, inatingível e por isso demorar muito a entregar resultados. Então é muito importante trazer feedbacks construtivos, certo? Não desmerecer o trabalho do conforme, mas reforçar essa ideia do bom o suficiente, de que ele é bom bastante, de que aquele trabalho sim está bom bastante, sabe? Para evitar cair em rotinas de procrastinação e perfeccionismo que demorem demais na entrega. Dois perfis, gente, altamente, hiper famosos do perfil conforme, Bill Gates e Einstein. Então, para vocês verem como todos os perfis têm pontos fortíssimos, têm características brilhantes e assim como também pontos a desenvolver. Eu vou trazer em linhas gerais aqui os pontos a desenvolver em cada um, tá bom? Porque se você se identificou com alguns desses perfis, é muito importante ter ciência dos pontos a desenvolver para que você busque essa melhoria, certo? Aqui o foco da live é como lidar com as pessoas diferentes de você, mas como a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou trazer aqui alguns pontos fracos de cada perfil, porque se você se identificar com esses pontos fracos, é muito importante aprofundar esse autoconhecimento para que você entenda os mecanismos de superação desses pontos fracos. Então, vamos lá. Um dominante sem inteligência emocional. Quem é que pode se tornar um dominante sem inteligência emocional? Pode se tornar uma pessoa agressiva, impaciente, tipo trator que sai passando por cima de todo mundo porque não tem paciência com pessoas de ritmo diferente. Uma pessoa excessivamente competitiva que não prima pela cooperação, né, que às vezes pode passar por cima das pessoas, como falei. Então, o dominante, ele é um líder nato. Mas o dominante com inteligência emocional, ele não só vai ser uma pessoa muito realizadora, como ele vai inspirar equipes, vai inspirar outras pessoas a se tornarem também realizadoras. Então, por isso é importante o dominante buscar inteligência emocional para adquirir o quê? Domínio próprio, paciência, né? Empatia com as pessoas de diferentes perfis. Então, se você é um dominante que tem que lidar com um estável, por exemplo, que tem um outro ritmo, é muito importante pedir a Deus sabedoria, equilíbrio, domínio próprio, paciência, te desenvolver nessas características para que você consiga se conectar bem com pessoas de ritmos diferentes, ok? Ficou claro, gente? Vamos me dando ok aí para ver que vocês estão aí.
Beleza. Se você é uma pessoa do perfil influente, qual é o ponto fraco? Esse eu falo com propriedade, tá, gente? Porque o meu perfil mais alto é o perfil influente. Quais são as dificuldades principais do influente? O influente tem dificuldade de foco, tem muito receio de rejeição, do que os outros vão pensar. Por quê? Qual é o motivador do influente? Os relacionamentos, né? Ele gosta muito de agradar as pessoas, ele é uma pessoa carismática que prima pelos vínculos, então ele tem dificuldade de dizer não. O influente que não tem inteligência emocional, ele tem uma característica assim, de querer abraçar o mundo com as pernas, resolver o problema de Deus e o mundo para agradar as pessoas. Então o influente precisa desenvolver inteligência emocional para aprender a lidar com críticas, para aprender a dizer não, certo? Para aprender a focar, para ter foco ali num determinado objetivo e ir até o final, concluir tarefas, porque o influente ele tem um foco muito disperso, é um grande sonhador. Então, normalmente o influente sozinho, sem inteligência emocional, não é uma pessoa organizada. Então ele precisa da inteligência emocional para se tornar uma pessoa organizada, precisa de agenda. O influente precisa de muita ajuda da inteligência emocional para conseguir tirar os seus sonhos do papel e realizar mais, certo? Ficou compreendido aí os pontos fracos do influente, por que ele precisa da inteligência emocional para se desenvolver, gente? Ficou claro, né? Vamos lá, vamos para o estável. O estável que não tem inteligência emocional, o que é que acontece com o estável? Ele pode se tornar uma pessoa acomodada, uma pessoa lenta demais, medrosa demais, porque o estável ele prima pela segurança. Só que esse primar pela segurança pode fazer com que ele não abrace risco algum e passe a vida toda ali morno, sem buscar algo novo, sem se desenvolver, né, num ritmo muito aquém do seu potencial. Então o estável precisa da inteligência emocional para desenvolver um pouco mais de assertividade, para desenvolver um pouco mais de capacidade de decidir, de se posicionar, para conseguir falar mais sobre os seus sentimentos, porque ele é muito introspectivo. Então uma característica do estável é ele guarda muito, e às vezes explode quando já chegou no limite. Então o estável precisa desenvolver inteligência emocional para aprender a se comunicar mais, né, e não chegar nesse limite e acabar explodindo. E o conforme, como eu já tinha falado para vocês, é afastar-se um pouco dessa tendência ao perfeccionismo exagerado para procrastinar menos, né, e entregar resultados. Tem uma frase que diz: antes feito do que perfeito, né? É a frase dominante, é melhor feito do que perfeito. Então, o conforme precisa de um pouco disso, para ver seus projetos caminhando, para ver a sua vida acontecendo e trabalhar um pouco, porque naturalmente os conformes são mais pessimistas, né? Como ele foca muito na realidade, em fatos concretos, tende ao pessimismo. Então, superar um pouco esse medo, né? Também não gosta de riscos, gosta de tudo muito certinho. Então, desenvolver inteligência emocional ajuda o conforme a abraçar um pouco mais o risco, a ser um pouco mais ousado e a entregar um pouco mais sem essa ilusão de perfeição. Ficou compreendido, gente, quais são os pontos fracos de todos os perfis e por que é tão importante buscar essa inteligência emocional? E para fechar, gente, que falta 1 minuto para as 9 horas, eu quero fechar exatamente às 9 horas. Características gerais para lidar bem com todos os perfis, certo? Adaptar a sua comunicação a depender de com quem você está conversando, respeitar as necessidades de cada perfil, promover o respeito entre essas diferenças, certo? Saber que as pessoas são diferentes porque Deus quis assim. Então nada de se colocar como superior ou se rebaixar em razão de um perfil diferente, seja seu, seja da outra pessoa, certo? E trazer à tona os seus pontos fortes, se conhecer, para que você coloque no mundo seus dons e talentos, utilizando os seus pontos fortes e buscar inteligência emocional para desenvolver o que ainda precisa ser desenvolvido, tá bom? Eu vou dar a palavra para minha amiga Rosa, que é analista de perfil comportamental e pode trazer mais informações para a gente e falar sobre a análise de perfil, né, amiga? Como é que funciona. Eu vou só encerrar aqui no Instagram, tá? Beijo, gente, e até a próxima.